Bom dia, meu nome é Aguinaldo Cruz, sou pastor da Zone Church e estou aqui hoje para falarmos um pouquinho sobre fé, falar um pouquinho sobre Deus que cura, né? O intuito aqui nessa manhã é de ajudar você a buscar o Senhor, buscar por cura para a sua própria vida e para as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que você ama, pessoas que você conhece, que estão passando por uma luta, né? E então eu queria ministrar a sua vida rapidamente, especialmente aqui no livro de Marcos. Se você puder, já pode ir abrindo lá. Marcos 11, a partir do capítulo 20, né? Vamos fazer uma leitura dessa palavra. E nós vamos entender um pouquinho essa palavra com mais profundidade, porque essa palavra é a base para que nós possamos tomar posse pela fé da nossa cura, ou da cura das pessoas com quem amamos. Basicamente, quando oramos por nós mesmos, nós liberamos totalmente uma palavra, vamos lutar com a nossa própria alma, no sentido de as fortalezas de incredulidade normalmente estão em nós. Quando oramos por outra pessoa, aí nós vamos estar lidando com a outra pessoa, com a situação com que ela está vivendo, muitas vezes as suas circunstâncias. Então sempre, mesmo conosco ou com a outra pessoa, nós temos que ativar uma palavra de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós temos que verdadeiramente ativar essa fé que já está em nós, que já foi dada a nós. Cada um de nós tem uma medida da fé que foi Deus que nos deu. Então toda vez que vamos orar por cura, que vamos nos aproximar de alguém para orar por cura, nós temos que ativar essa fé. Temos que ter uma palavra que nos dê base, que nos dê a garantia, que nos dê firmeza sobre aquilo que vamos fazer. Não estamos fazendo só na nossa emoção, nós estamos fazendo alinhado com a palavra de Deus, né? Então isso é muito importante, a gente iniciar qualquer iniciativa de orarmos por nós, ou orarmos por alguém, sempre baseado na palavra de Deus. Esse é o firme fundamento que nós temos que ter nesse momento de orarmos por fé. Claro que eu estou supondo que você já é um cristão, estou supondo que você já tem uma intimidade com Cristo. Mas se você ainda não tem essa intimidade com Cristo, se você ainda não se aproximou de Cristo dessa forma, eu sugiro que seja uma boa oportunidade agora. Tanto para você que você pretende ser um instrumento de Deus na vida de alguém, ou na sua própria vida, você primeiro precisa ter uma aliança com Deus, né? Nosso Deus é um Deus de aliança, né? E Ele não faz acepção de pessoas. Todos aqueles que chegam a Ele os aceita. Mas é necessário que você creia que o Senhor Jesus existe e de que Ele é o galardoador daqueles que o buscam, né? Essa é a palavra de Deus, né? Claro que nós estamos falando de Jesus porque Jesus é o caminho, aquele que salva, é aquele que abre realmente a porta do céu e da eternidade para as nossas vidas, né? Ele nos chama para estarmos aliançados com Ele, né? Ele é um Deus de pactos, né? Então Ele quer fazer alianças com as gerações. Então não está pensando só em você. Sempre que você se aproxima de Deus, Ele está olhando para você e para os seus descendentes. Ele está olhando para uma geração que vem através de você, né? Então é muito importante. Então se você ainda não se aproximou de Jesus Cristo, faça-o agora, né? Repita comigo agora rapidamente, né? Entregue o seu coração a Jesus e fale assim: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, né? Eu me entrego ao Senhor nessa manhã, né? Eu creio que o Senhor é o meu Salvador e o meu Senhor, né? E eu falo isso com a minha boca e creio no meu coração que o Senhor é o meu Salvador e eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu sei que você levou na cruz
os meus pecados e hoje eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Né? Se você fizer essa oração com fé, você vai estar aliançado com o Senhor e o Espírito Santo de Deus vem habitar em você e vai selar você para o dia da nossa ressurreição, né? E então eu queria convidar você agora a abrir lá em Marcos, vamos ler o texto de Marcos 11:20, para que a gente possa tomar posse, ter o firme fundamento da palavra da fé. Então, vamos lá. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Alguns textos aqui podem ter também que disse, completando aqui esse verso 23. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amados, aqui temos várias chaves, que esse texto ele é muito rico em chaves da palavra, chaves para que nós possamos obter nossa cura, né? Mexe com a fé e mexe com o perdão, né? E as duas coisas andam juntas, né? Você vai perceber que o perdão é uma chave para que as coisas do Senhor comecem a fluir na sua vida. E eu vejo que muitas das doenças que hoje eu vejo o povo de Deus, até o povo de Deus mesmo padecendo, está associado a uma falta de perdão. Então é preciso trabalhar esse aspecto na sua vida, no seu coração, na sua alma, no seu entendimento, na sua memória, para que você não fique preso a uma situação que você viveu, uma situação que você passou no passado e tem prendido a sua alma, você tem se tornado escravo dessa situação por falta de perdão, né? Nós vamos trabalhar esse aspecto já já. Quero começar a interpretar um pouquinho esse texto com você, analisá-lo, para que você possa realmente aprofundar nesse entendimento hoje e sair vitorioso desse momento. Quando aqui diz, no 20, e passando eles pela manhã viram que a figueira secara desde a raiz, eles estão se fazendo referência ao texto anterior, quando eles estavam andando junto com Jesus, e Jesus vendo a figueira de longe, viu que ela tinha folhas, e ele se aproximou da figueira e viu que ela não tinha frutos. Então ele amaldiçoa a figueira e no dia seguinte, quando eles estão passando de volta, esse é o momento, eles veem que a figueira secou até a raiz, né? Então houve uma oração da fé que Jesus usou até para mostrar para os seus discípulos exatamente o poder da oração, o poder da fé, e a figueira de um dia para outro ela secou até a raiz. Eu já quero que você comece a reservar um símbolo, uma imagem na sua alma para que você possa usá-la para o teu benefício. Você vai entender que a partir da oração, se existe alguma doença, se existe algum mal na sua vida, se existe alguma coisa que tem se levantado contra você nesses dias, vai secar até a raiz. Amém? Guarde isso no seu coração. Então, aqui diz, então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou, né? Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus. E aí tem alguns textos complementares que nos dizem que essa palavra, tende fé em Deus, é a mesma coisa que tende a mesma fé que Deus teve, né? Temos o mesmo tipo de fé que Deus teve. Alguns estudiosos, alguns teólogos nos trazem essa luz sobre esse texto, né? Então, quando Jesus libera essa palavra para os seus discípulos, ele está querendo treiná-los para que possam exercer fé, da mesma forma que Jesus exerceu fé sobre a figueira, né? Ele está sendo realmente um professor, ele está sendo um mestre,
Ele está exercendo o dom de mestre, ensinando a eles, na prática, como orar por alguma coisa, no sentido de quebrar aquela situação, levar até uma vitória. E a vitória aqui, você pega figuradamente a figueira, né? Como se fosse enganosa, ele pensou que ela tinha frutos, ela não tinha. Ele usou a figueira como um exemplo, para que você possa nesse dia orar contra aquela enfermidade que tem se levantado na sua vida e você decretar que ela vai secar até a raiz. Amém? Olha só esse novo texto aqui no 23, diz assim, porque eu vou... Aí ele está complementando a informação, ele vai trazer luz sobre essa palavra. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, aonde? No seu coração, né? Que é lá no seu homem interior, né? Mas crer que se fará o que diz, aquilo que você está dizendo, assim será com ele, que disse em alguns textos aí, tem algumas versões ainda trazem essa última palavra. Basicamente, importante aqui para a gente entender, a palavra dizer aparece 3 vezes. A palavra crer aparece uma vez. E a palavra duvidar aparece uma vez. Vocês vejam que como é que ele esclarece o texto da fé. Ele esclarece que você precisa começar a decretar, alinhar o seu coração com a sua boca. Na hora que você está alinhando a fé que está no teu coração, que já foi te dada, para que você possa crer na cura, para que você possa crer na tua vitória. A hora que você alinha o teu coração com a tua boca e você começa a dizer aquilo que você está sentindo no teu coração, aquilo que você está vivendo no teu coração, conforme uma base bíblica, conforme o firme fundamento que é a palavra de Deus. Então você tem 3 situações. Você tem a palavra de Deus te dando respaldo, você tem o teu coração que está motivado pela fé para crer, e você tem a tua boca que vai ser o grande instrumento de Deus para você liberar aquilo que está no teu coração. Quando você faz esse alinhamento, tem uma chave aqui, uma chave poderosa, uma chave de vida aqui, e você precisa saber usar isso de maneira prática. Quando você está orando por você mesmo, pela sua oração, pela sua saúde, quando está orando por alguma enfermidade, você naquele primeiro momento, as circunstâncias, aquela dor ou aquele incômodo, aquela situação, aquela preocupação, muitas vezes tiram você de um firme fundamento da palavra de Deus. O Senhor está te dando hoje um firme fundamento. Ele quer que você use a fé. E a fé é do coração. Quando você usa a fé do coração, alinhada com a tua boca, e começa a decretar, alinhar, e começa a liberar a palavra de vida, né? E você começa a liberar o mesmo nível de palavra que Jesus usou com a figueira, você vai ver essa figueira secar, você vai ver essa enfermidade secar, vai cumprir a palavra da fé. Amém? Então, eu quero motivar você a entender esse mecanismo, que você primeiro crê no seu coração e depois você começa a liberar com a sua boca. Liberar com a boca é muito importante. A nossa boca traz vida quando liberamos palavras de vida, mas ela pode trazer morte quando eu libero palavra de morte. Por isso a importância de você vigiar esse aspecto, né? Vigiar esse aspecto de você começar a liberar a palavra de vida, não começar a falar, não tem jeito mesmo, eu preciso de um remédio, eu preciso de um médico, eu preciso de uma cirurgia, eu preciso... Não. Primeiro, reflita. Deus pode e quer curar você, né? Tem todo o poder liberado para aquele que crê. E a palavra de Deus nos dá esse respaldo, nos dá essa garantia. Então nós podemos crer nessa palavra. Essa palavra é fiel e verdadeira. E ela vai nos trazer a vitória. Amém? Então eu quero realmente refletir com você nesse texto. Medite nele, ore sobre ele. Entenda, introduza esse texto dentro do teu coração, faça com que ele se torne rema no teu coração, que é uma palavra viva, né? Vivificada pelo Espírito, né? E aí você vai começar a ter vitórias, você vai liberar uma chave de vida na tua mão, através da tua boca, mas com base no teu coração, né?
Um outro detalhe importante, a dúvida sempre surge aonde? Na mente. Né? Sempre vai haver dúvida pela mente. Então, a dúvida, ela vai se manifestar, a gente sabe que ela está aí, e o fato de eu ter dúvida e eu segurar ela na mente e não deixar ela vir para o meu coração, ela não mata a minha fé. Enquanto eu tiver dúvida e a dúvida estiver aqui e eu rejeitar essa dúvida e eu empurrar essa dúvida para fora, né, através da palavra de Deus, eu renovo a minha mente pela palavra de Deus, eu estou lutando, mas eu estou vencendo. E enquanto eu tiver a fé aqui no meu coração e crendo que Deus vai operar no meu coração, essa é a posição do cristão. Né? E eu libero aquilo que está no meu coração, ainda que na minha mente possam surgir sombras de dúvida. Né? A sombra de dúvida na minha mente é absolutamente natural. Por quê? Porque nós estamos entrando no mundo do sobrenatural. E quando nós entramos no mundo do sobrenatural, sempre a nossa mente vai dar um alarme, porque nós fomos treinados a vida toda para termos dúvida. Mas aí o grande segredo é não deixar que essa dúvida venha sufocar aquilo que é a fé do meu coração. Ela continua na mente, eu continuo expulsando e continuo repreendendo essa dúvida com a palavra de Deus. Né? Entende? Então, tudo isso faz parte desse momento e dessa explicação aqui. Né? Porque às vezes a pessoa tem uma pequena dúvida, já parar, tá vendo? Não. Siga em frente, continue crendo, continue liberando a palavra da vida, da palavra da fé que está no teu coração. Continue insistindo nessa palavra. Continue liberando, mesmo que ainda surjam dúvidas na sua mente. Amém? Então essa é uma dica muito importante. Essa é a palavra de Deus aqui, que Deus está explicando aqui nesse texto. Tá? Continuando, mais uma coisa importante. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e será assim convosco. Essa é outra chave, ela anda associada com o versículo anterior. Né? Eu uso a minha boca para decretar que a fé do meu coração, você vê que tinha 3 vezes a palavra dizer, para uma vez a palavra crer, né? É preciso dizer para fomentar essa cura, para liberar aquilo que eu tenho no meu coração. E a segunda parte, no versículo 24, ele diz assim: por isso eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, né? Você está fazendo um pedido a Deus. Né? Essa é uma outra situação aqui que também é válida. Então você tem a primeira que você toma posse, e uma segunda que você continua em oração, pedindo a Deus. Uma não invalida a outra, as duas são importantes aqui. Tá bom? Tudo que quanto em oração pedires, crede que recebestes. Comece a tomar posse. Comece a viver como se já tivesse recebido. Né? Você tem que dar passos de fé nessa hora. Você tem que dar passos que, sem imprudência, sem loucura, mas você tem que dar passos de fé a respeito daquilo que você está orando. Né? E você começa a viver de novo um momento de vitória. Né? Você começa a decretar sobre a tua vida um novo momento. Né? Você dá passos de fé sobre aquilo que você está orando, aquilo que você está crendo. Permaneça nisso. O Senhor é fiel, a palavra dele é fiel, não volta vazia. Amém? Muito bem. E aqui, quando estivermos, agora tem uma chave muito importante, para que ambas as coisas acima, tanto 23 como 24, possam operar com liberdade, com fluidez, com transparência na sua própria alma. Olha que importante o 25, ele fala: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Ele não está dizendo, se você tiver afim, se você estiver se sentindo bem, se você quiser. Não é assim, perdoai. Para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Perdão sai do teu coração, o perdão do céu vem sobre a tua vida. É imediato. Não tem se eu quero, se eu acho que devo, se aquela pessoa merece, se
eu ainda estou sentindo, eu ainda não consigo, aquela pessoa me magoou muito, ou fez coisa muito ruim para mim. Não está aqui nessa discussão. Não está aqui nessa discussão. O perdão aqui entra como uma chave, uma palavra com ação, né? Um verbo de ação. Ela tem que entrar com a palavra de ação, não uma palavra de se eu quiser, se eu sentir, se eu achar, se eu ainda não estou... Não, perdão. Perdão, ele entra aqui como uma chave. E se você precisa da cura, se você precisa dessa restauração na sua vida, você precisa tomar coragem e perdoar aquilo que foi necessário perdoar. Ainda que você, aos seus olhos, não tenha tido culpa, ainda que aos seus olhos você foi apenas a vítima, e etc, etc, etc. Muitos senões aqui, e todos eles, infelizmente, não são relevantes. Nesse caso, podem ser tratados, sim. Toda ferida, toda dor, toda tristeza, toda consequência tem que ser tratada, sim. Mas não há questão sobre o perdão. O perdão tem que ser liberado, o perdão tem que ser aberto, falado, vivido no teu coração. Tem que alinhar de novo o teu coração com a tua boca. O perdão chega na tua boca, liberado, você perdoa aquela pessoa, fulano de tal, por tudo aquilo que a pessoa fez, e ponto. E nesse momento, o Pai, Deus do céu, aqui está dizendo exatamente assim, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. É uma chave. É uma chave. Então, quando você cumpre essas 3 etapas, usando a fé do teu coração, crendo no teu coração, mas liberando com a tua boca, né? Você fazendo as tuas orações e crendo que recebeu. E quando você libera perdão, você está agindo de uma maneira intensa, poderosa, usando a fé, usando a chave que Deus te deu. Isso aqui é uma chave. Ele não pôs aqui para você ter um tropeço. Ele pôs aqui para você ser abençoado. É preciso que você perdoe, é preciso que você libere a fé que Deus te deu, é preciso que você viva conforme a tua oração. Você percebe? Então são 3 chaves fundamentais para que você tome posse da tua cura. E aqui, de certa forma, até resumidamente, se resume as grandes chaves para que você possa tomar posse da tua cura, né? Veja bem o 26 completando: mas se não perdoares, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. É uma condição que Deus coloca. Por isso é importante nós andarmos no perdão. Se nós formos avaliar, eu já tenho mais de 60 anos, então se eu olhar para a minha vida, quantas vezes, né, nós fomos feridos ao longo da vida? E talvez quantas vezes eu também já feri pessoas. E sabe qual foi a chave de eu estar aqui crendo em Jesus e andando? Porque eu tanto perdoei as pessoas que me ofenderam, como também pedi perdão, por muitas vezes por ofensas que eu causei. Esse é um padrão de Deus e nós precisamos persegui-lo. Nós não somos perfeitos, mas existe essa chave nas nossas mãos, na chave que Deus nos dá para perdoarmos e sermos perdoados. Nós temos que perdoar a nós mesmos. É um padrão de Deus. Se Deus exige que eu perdoe alguém, Deus também quer que eu me perdoe a mim mesmo, por eu ter causado algum mal. Nós não somos perfeitos. E Deus sabe disso. Ele não exige perfeição, Ele exige disposição de coração para que você perdoe. Ele exige de você só um passo de perdão, de saber que você precisa restaurar aquela situação, né? Ele não exige de nós que nós sejamos perfeitos. Ele exige que nós tenhamos um coração disposto a perdoar.
um coração perdoador. Amém? Então eu queria deixar essa palavra nessa manhã para você reflita, para que você possa verdadeiramente tomar posse da tua cura, tomar posse da cura das pessoas para quem você ama e para quem você está intercedendo. Né? Use essas armas espirituais, essa arma que a palavra de Deus nos dá. Né? Se fortaleça nesse texto, aprofunde esse texto no teu coração, exerça, né? Talvez você vá ter alguma luta interior para perdoar, mas vá para frente, perdoe, dê esse passo de fé, é uma chave na tua vida, você vai ver como vai transformar toda a graça de Deus sobre a tua vida, vai fluir de uma maneira poderosa. Não deixe que a falta de perdão impeça que a graça de Deus te alcance, né? Que o poder de Deus te alcance. Né? Então, queria te abençoar nessa manhã, né? E queria orar com você agora, finalizando, para que você receba tudo aquilo que você precisa nesse momento. Então, Pai, eu queria compartilhar com os meus irmãos que estão aqui nesse momento comigo, vendo esse vídeo e meditando nessa palavra de Marcos 11, 20 a 26, que o Senhor possa ajudá-los, a tocá-los nesse momento, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que essa palavra se torne rema na vida deles, para que eles possam realmente fazer com que essa palavra entre no seu coração, para que eles possam viver essa palavra de maneira dinâmica, de maneira prática, tomando ações, né? Se levantando agora aí no lugar onde eles estiverem para buscar a sua cura, interceder por cura por outras pessoas, né? Então que nessa manhã você possa tomar posse disso. É um grande avanço na sua vida espiritual, é um grande avanço no mundo espiritual para você mesmo e para as pessoas com as quais você lida, com as quais você intercede, especialmente você que exerce o sacerdócio, seja você homem ou mulher, às vezes é uma mãe que está tomando conta da sua casa sozinha, né? Você exerce, nesse caso, o sacerdócio sobre a sua casa. Então se levante, ore pela sua casa, né? Aproveite para aprofundar esse relacionamento aqui com Deus, né? Não abra mão, né? Porque a graça de Deus vai te alcançar, o fluir de Deus vem sobre a tua vida. Tome posse, seja corajosa, seja corajoso, se levante aí você, sacerdote, imponha as mãos sobre a tua casa, sobre a tua família, abençoe a tua casa com essa palavra, exerça a fé para a qual você foi chamado, a fé que Deus já te deu, né? Que você possa realmente se posicionar na sua casa, em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa manhã e profetizo sobre a tua vida e a tua casa, que a bênção do Senhor vai te alcançar, em nome de Jesus. Amém e amém.